Conversando esses dias atrás, eu lembrei desse assunto, é muito importante. Eu estava, acredito que um mês ou 2 meses atrás, os dias passam tão rápido, a gente não consegue nem lembrar muito data. Eu conversando com dois jovenzinhos crescidos na igreja, aqueles que nós falamos, né, filhos de pais crentes, que estão ali dentro da igreja. E comecei a indagar com eles sobre batismo, com os dois. E perguntei: por que vocês não batizam? Ah, estou esperando, a moça falou assim, a jovenzinha falou assim, irmão, estou esperando Deus me chamar. E o mocinho ficou sem responder, né? Não estava entendendo muito bem. Aí eu falei assim, mas como assim Deus chamar? Não, estou esperando Deus chamar eu no batismo. Falei, olha, para os dois, vocês creem que Jesus morreu na cruz para salvar as nossas almas? Que a morte de Jesus na cruz foi um sacrifício que ele fez para pagar todos os nossos pecados e nos oferecer uma vida eterna. Vocês entendem que Jesus é o Salvador? Os dois responderam sim, entendemos sim. Mas assim, entendem mesmo que Jesus é o Salvador? Que aquela morte da cruz, aquilo ali representou uma nova aliança, que vinha do Velho Testamento, que o povo carregava um pecado, e Jesus veio e comprou a nossa dívida, pagou a nossa dívida. E que quando você crer em Jesus como Salvador, você crê na eternidade, na salvação da tua alma. E Senhor Jesus, então por que vocês estão esperando Deus chamar para batismo? Se vocês já creem em Jesus como Salvador. Mas a verdade é, irmãos, que os jovens, os velhos, os novos, meia-idade, mancebo é 35 a 45 anos, né? Parece que todo mundo acha que para Deus chamar tem que ser, irmãos, um chamado dos céus, né? A pessoa faz... tem um irmãozinho aqui, era amigo meu, faz muito tempo que eu não vejo. Ele esperou 20 anos, porque ele pediu um sinal de um hino. 20 anos. Ele já era convertido. O batismo é um mandamento. Existem um sacramento, batismo e Santa Ceia. É uma obrigação, a partir do momento que há conversão, é automático. O batismo é a declaração da tua conversão. Uma declaração para a família, para a igreja, é o nascimento, demonstração. Jesus foi lá e demonstrou. Jesus precisava ser batizado? Ele era o Cristo, ele não tinha pecado, Jesus nenhum, mas era a tradição, e ele precisava mostrar, naquele momento, que precisava ser batizado como um sepultamento. Então, o batismo é assim, não há como estar desconectado, é junto. Converteu-se, aceitou Jesus. E assim, irmãos, a gente vê muitas pessoas agradecendo. Agradeço a Deus pelo dia que Deus me chamou na graça, pelo dia do meu batismo. Não, eu agradeço a Deus pelo dia que o Senhor que eu aceitei Jesus como Salvador. É automático. Eu aceitei Jesus como Salvador, irmãos. Vai ter gente que critica a gente por falar isso, mas está na palavra de Deus. Não tem como eu criticar a Bíblia Sagrada. Está lá. Converteu-se. Batiza. É junto. Entendeu? Não dá para tomar um suco sem ter o copo. Onde vai colocar o suco? No recipiente, mas precisa do recipiente. Ele está junto, o batismo, converteu-se, é declaração. Então, os pais, irmãos, precisam falar isso para os filhos também. Não força a criança a batizar. É muito triste a gente ver pais, às vezes, incomodando a criança a se batizar.
sendo que o próprio Jesus batizou com quase 30. Mas deixa, Glória a Deus. fala para ele que Cristo morreu na cruz para salvar, que Cristo é o nosso Salvador, é o Filho de Deus. Ele é o intercessor entre nós e Deus. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, é duro. Às vezes, uma criança de 11 anos, fica aquela tensão da família, recebeu o livro, até querem que a criança fale em línguas para poder ser batizado. A criança não sabe nada, está brincando de carrinho, sabe nada, quer brincar de joguinho na igreja. E por ele entrava na igreja e ficava brincando de joguinho, mas um peso na cabeça da criança. Antigamente, as crianças, o moço com 15, 16 anos era casado, já tinha filhos no passado. Hoje não. Verdade. O molecada com 18 anos, irmãos, é tudo jovem. Tem com 30 morando na casa dos pais ainda. Muitos jovens com 30, 25, 30 morando na casa dos pais. Então, não vamos obrigá-los, mas vamos ensinar eles que a conversão, a aceitação, liga direto, porque senão joga um peso muito grande. Fica ali a criança no batismo, aquela tensão, aquela coisa, e que fica aquela pressão na cabeça da criança. Ele tem que levar isso natural. Precisamos tirar esse peso deles. Tem que ser natural, irmã, irmão, vó, vovô aí, vovó, fala para os teus netos, conversa com eles. Tem que ser natural. Filho, você conhece Jesus, você aceitou. Entra na igreja, se você sentiu no batizar, entra lá e batiza. Mostra que você já aceitou. Mas não, irmãos. Olha, fica aquele peso, fica falando, olha, toma cuidado, porque o pecado está aí. Olha, o pecado está aí. Já fala para o menino de 13 anos. Fica mostrando, olha, se batizar, toma cuidado do pecado, hein? Toma cuidado da prostituição. Fala para ele que quando ele recebe Jesus como Salvador, ele tem que batizar. E aquele exato momento que ele recebe o Senhor, o Espírito Santo vai fazer com que as coisas desta vida não tenham valor. Quando nós recebemos o Senhor como Salvador, as coisas não têm valor. Por isso que é um peso muito grande, às vezes, sobre a cabeça de uma criança, que ele ainda não tem esse parâmetro, irmãos. Uma criança não tem muito esse parâmetro. Mas, às vezes, pega aqui irmãos de idade e fica esperando, pede sinal, pede hino na igreja. Se não cantar o hino, eu quero que canta um hino de funeral no batismo. Você vai ficar sem batizar. Como que a tua salvação, está atrelada a um hino, irmãos? É chato falar essas coisas, mas é verdade. Viu, irmã Lina? A salvação está atrelada a um hino. Eu só vou me salvar se o hino cantar o hino. Teve um irmãozinho aqui, Marília, que ele ficou 20 anos. Até que um dia, meu saudoso pai falou para ele, falou, irmão, você vai esperar mais 20? Falou para ele, você vai esperar mais 20 anos? Não, você vai esperar mais 20 anos para cantar o hino que você está querendo? Você já aceitou Jesus como Salvador? Vem aqui se batizar. O Senhor está esperando, vem aqui. É o mandamento da palavra de Deus. Irmãos, vamos levar isso. O batismo é uma responsabilidade nossa, né? Mas, assim, a gente não colocar isso também nos filhos como um peso, sabe, irmãos? Ele percebe, assim, que é um peso muito grande de colocar na criança que ele tem que sentir aquele dia que tem que vir o Senhor, o céu, o Espírito Santo, fazer um movimento na igreja, aquela coisa toda, e a criança não sabe de nada, irmãos. Às vezes eu já vi batismo que batizou 10 molecadinhas, assim, porque assim, às vezes acontece de estar todos amiguinhos, são amiguinhos. Batiza uma irmãzinha, entra chorando, entra 3, 4, 5 juntos para batizar. Mas não tem noção, não sabe o que é salvação, não sabe nada do batismo, sacramento. Então, explica em casa para eles. Então, eu expliquei para esses 2 jovenzinhos para tirar esse peso da cabeça deles e que tem que ficar esperando. Eles já estavam, a moça com 20 anos, esperando Deus chamar. Como? Jesus já chamou. O chamamento já foi feito uma vez. Na morte da cruz. Vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, fala para quem da tua família que quer batizar e fica esperando o sinal.
Fala para ele que se ele se converteu, aceitou Jesus como Salvador, esse já é o sinal. Vai na igreja, vai no batismo, avisa o irmão lá, não tem batismo, irmão, eu quero batizar, viu? Acho bonito, irmãos, pessoas que já se convertem a Cristo, começam a frequentar a igreja, se convertem, sente desejo de batizar, ele já avisa, já vai no ancião e fala, irmão, eu quero batizar, marca um batismo para mim. Olha, bonito, irmãos. A pessoa já decidiu, eu quero batizar. Mas aí tem aqueles que ficam lá, passam um batismo, 2, 3, ficam esperando o Senhor chamar. O Senhor Jesus Cristo já chamou na morte da cruz, de braços assim abertos. Vinde a mim. Senti de falar isso, que a gente conversa com o servo de Deus, às vezes conversa com o assunto com a mãe Helena, e às vezes Deus dá trazer de falar também, mas assim, e trouxe à minha mente isso aí que eu falei para esses 2 jovens sobre esse assunto. Para tirar, né, irmãos? Esse vai no batismo, frequenta 10 anos no batismo e Deus não chamou? Como que Deus não chamou por 10 anos? Irmão, Deus não me chamou ainda. Mas como que Deus não chamou? Lê a Bíblia para você ver que Deus está chamando. Certo? Tudo certo, irmã Linai? Da minha parte... Certinho, e lembrando que o batismo, para nós que já temos consciência cristã, o batismo é um mandamento, Fernando. É igual a Santa Ceia, isso é um mandamento. O Senhor Jesus, ele deixou muito claro, as crianças não, acho que eu tenho dentro do meu coração que as nossas crianças, a gente precipita em colocar, como você disse, em colocar esses meninos para batizar cedo. Mas tem muitos irmãos aqui dentro, irmão Fernando, que não estão esperando. Tem uma irmã que está esperando que desceu um fogo lá, inclusive, ela conversou comigo esse final de semana, ela quer que desça um raio lá no tanque para ela batizar. Eu disse a ela, eu falei, irmã, que Jesus Cristo vem e você fique. Tem consciência, porque o Senhor Jesus disse o quê? Marcos relatou lá. Todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crê, ele não disse, aquele que não crê e não for batizado já está condenado. Mas nós vamos olhar por Jesus Cristo, se você tem condições de batizar, Fernando, você não batiza, você automaticamente, a gente tem que entender o seguinte, eu tive a oportunidade de batizar, e eu não batizei, então eu tenho que ver qual é a minha posição diante de Jesus Cristo, porque eu não obedeci o mandamento dele. Então, batismo é um mandamento, como a Santa Ceia também é um mandamento deixado pelo Senhor Jesus. Então, a gente precisa... Deus abençoe pelos conselhos. Tem irmãos que estão lá no YouTube perguntando se essa reunião é só para quem é crente. Essa reunião é para todos nós que estamos buscando salvação. Crente em quê? Nós somos crentes em Jesus Cristo e muitos aqui não conhecem Jesus ainda. Tem gente que é crente em dinheiro. Sim. Tem gente que é crente em dinheiro, nós somos crentes em Cristo. Né? Isso, exatamente. Então, da minha parte é isso. Está ótimo conselho. E vamos passar isso para os nossos. Vamos passar isso para frente para os nossos, para que não fica aí alguém 10 anos, 15 anos esperando para ser batizado na igreja. E fica lá fazendo os irmãos, canta hino, e a pessoa fica lá no banco, família esperando e não levanta. Louvado seja Deus. Vamos, então, agora cantar um versinho de um hino para Deus mandar a palavra?